Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. O Mauro, você também escreveu sobre esse tema no seu blog, inclusive li ontem ainda de noite, e tá aí, ó. Entenda porque Bruno Henrique do Fla pegou 12 jogos de suspensão e multa. E aí você põe aí como é que foi explica aí como é que foi ontem à noite você entrou 5h30 de hoje? Me conta esse segredo. Eu peguei uma prévia do texto. Muito bem. Mas tem esse de prévia também? O Tirone é uma espécie... privilegiado. O âncora é uma espécie de ombudsman. É isso. Tá bom. Os textos são submetidos a ele, você não sabia disso? Pelo publicador a gente consegue ler, o publicador do UOL aqui. Você consegue ver. Sim. Embora o Mauro ainda... Eu vi ainda a revelia do Mauro, porque estamos, como todo mundo sabe, rompidos aí há alguns anos. Mas, Mauro, por favor, explique aí todo o que você escreveu no seu texto. Bem, o texto não é uma opinião, tá? Eu procurei informações para tentar entender um pouco melhor esse caso, né? E lendo o inquérito, né? Que eu acho que pouca gente lê o inquérito. Você encontra realmente muita fragilidade no inquérito. Acho que esse é um ponto importante que não pode ser ignorado. Primeiro, eu queria deixar aqui aí sim uma opinião. Eu acho que o Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um programa criado por jogador e parentes do jogador. O Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado. Porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. E vou além, o Juca falou que o time grande, não, quem tem dinheiro e contrata os melhores advogados tem sempre uma chance muito maior, né, de escapar de qualquer situação. Mas o inquérito de fato é muito frágil, eu não vou ficar aqui citando item por item, porque seria muito cansativo. Quem tiver curiosidade e quiser se informar melhor, porque está bem didático, está bem claro, o texto está lá, um texto grande, mas o inquérito ele aponta vários sinais de que o Bruno Henrique teria passado a informação privilegiada para o irmão, mas não prova que ele passou a informação privilegiada para o irmão. E aí tem uns pontos que até ouvi uma pessoa que me alertou para vários pontos, uma pessoa especializada, digamos assim, que está acostumada a ler inquérito policial. Então você vai encontrar palavras como provável, indica, teria, deixa ainda mais claro, mas não tem a prova cabal de que o Bruno Henrique deu a informação. Aí tem o telefonema que ele faz para o irmão, depois que o assunto volta à tona e ele retoma o assunto, e aí o inquérito deduz que ele teria no telefonema passado a informação, mas essa gravação não foi grampeada, não foi gravada, e a gente não sabe o que foi falado. Você pode imaginar qualquer coisa, a gente pode achar qualquer coisa, mas não tem a prova cabal. E foi aí que a defesa se apoiou, e foi aí que eles conseguiram colocá-lo num artigo que tem como pena máxima 24 jogos. E aí, opinião minha, já que cabe 24, ele deveria pegar 24 jogos. E colocar a pena mínima dentro desse parágrafo, desse artigo, que são 12 partidas. E ele pega 12 partidas. Mas não havia como, me parece, enquadrá-lo em algo que gerasse uma punição por um ano, para a vida toda, porque não há a prova cabal de que ele participou. O fato dele ter participado das conversas, dele ter dialogado, é o que o coloca numa posição realmente vulnerável que gera a punição. Agora, a gente não pode comparar de forma alguma casos como se fossem todos iguais, que não são iguais. Perante os olhos do julgador, não vão ser iguais. Independentemente de gostarmos ou não, também não gosto da justiça desportiva, de quem forma o tribunal. É preciso que analise cada caso. E não é a trajetória do jogador que está em discussão. É esse caso específico. E claro que quem tem os melhores advogados tem chances maiores. Mas acho que muita gente tem conclusões tiradas sem sequer ter ideia do que está escrito no inquérito, que seria a peça que levaria o jogador a ter uma punição mais grave ou não. E eu acho até que tem muita semelhança com o caso do Paquetá, que muita gente achava muita coisa, mas eles não conseguiram associar o jogador a nenhuma transferência de dinheiro, transferência bancária, conversas que o comprometessem, nada. Então ficaram sinais de que poderia ter participado de algo e só. E no caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas, mas repito, gente, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até tem pontos em que ele é perguntado e dá a informação errada. Exemplo, ele fala no dia 29 de agosto, tudo começa ali, com o irmão que pergunta quando ele vai tomar o cartão. Ele fala, contra o Santos. Gente, o jogo contra o Santos foi 64 dias depois, 8 jogos depois. Ah, mas ele está pendurado contra o Santos, pela segunda série de cartões amarelos. Não havia como ele prever que esse cartão seria contra o Santos, esse, quando ele estava pendurado pela primeira série de cartões amarelos, pelo tempo, e porque ele nem saberia se jogaria até lá. Se ele quisesse dar a informação privilegiada, ele falaria, Botafogo, que era o jogo seguinte, 4 dias depois, e ele tomou o terceiro cartão contra o Botafogo. Então, o ponto é esse, isso não é uma opinião, tá? É informação. Tem nenhuma opinião do blog, é informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão. Acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal de que algo se concretizou. Simples assim, é como eu vejo. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. É isso que deveria acontecer. E o Flamengo está envolvido, porque se fosse outro clube faria a mesma coisa, tentando contar com ele. E o detalhe, a priori, ele cumpre isso no Brasileiro. Ele joga a Libertadores da América, né? A priori, a não ser que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada pela Conmebol. Um advogado até me disse hoje cedo que isso não costuma acontecer, que não se lembra disso ter ocorrido. Então é provável que contra o Estudiantes, por exemplo, ele possa jogar.
É isso, né? Aliás, eu estava ouvindo o Andrei Kampf, aqui nosso companheiro do UOL, que também é especialista, que é sobretudo especialista em direito, ele falando isso, né? Que essa punição não vale para jogos fora do país. Agora, uma coisa que eu não sei se a informação que eu ouvi está errada. O irmão dele joga futebol também. Sim, é amador, né? E foi suspenso por 12 jogos, no amador. Acho que Achei curioso isso. Porque o irmão dele no campeonato amador, suspenso por 12 jogos. Suspenso por 12 jogos também. Muito louco. Foi lá e pimba. Agora eu estou traumatizado com esse negócio de tribunal. Por que, Zé? Porque Você já foi punido pelo Tribunal de Mas Justiça? sai na porrada na tribuna de imprensa por Não é causa do possível, tribunal. Zé. Quando isso? Tudo começou quando ele foi de bom advogado com o Zé Carlos Vilela. Sim, famoso sim. advogado do O rei do Fluminense. tapetão. O rei do tapetão. Sim. A expressão tapetão surgiu ali. Sim. Teve o jogo América e Fluminense no Maracanã. Meu Deus, roubaram o americano. Não, roubaram muito. Mas claro. O Flávio Minuano, que era o centroavante do Fluminense, foi na seleção brasileira, Do Corinthians. do Porto, do Corinthians, Internacional, que era o artilheiro do Fluminense, tinha sido expulso do jogo anterior. Portanto, estaria fora do jogo contra o América. E ele conseguiu. Ele entrou, conseguiu eliminar, sei lá o que, aquela coisa. Aí surgiu a expressão do tapetão. Sim. Resultado do jogo. Fluminense 1-0. Gol Gol de Flávio. cabeça de quem? Do Flávio. Foi só o Flávio fazer o gol, deu um murro na cabeça do sujeito que estava na minha frente, que estava gritando o gol do Flávio. Aí foi um bololô. Porque na tribuna de imprensa você não pode gritar Não pode gritar gol, nem socar a cabeça do Não, outro. socar pode. Como reação. Legítima defesa da honra. Anos depois fiquei muito amigo desse que deu um soco na cabeça. Quem era que você tomou? Você não lembra o nome? Esqueceu. Não lembro o Zé. nome, sim. Mário Júlio Rodrigues. Meu Deus do céu. Você deu Filho do Mário Filho. Você deu um murro no Mário Júlio. Na cabeça. Meu Deus. Não, porque eu estava mais alto do que ele, assim, eu estava na fileira de trás. Sim. Depois de tudo aquilo, não foi uma pouca vergonha o cara gritar gol do Flávio na tribuna. Sem dúvida. E Depois de outra tudo. coisa que eu tenho, aí não é traumatizado, eu não me lembro com muita saudade dele. O meu tio, querido tio o Orlando Carneiro, Tá. foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Tem até o nome dele lá. Ó. Do nome do tribunal. Você sabe, bem, quem foi? agora, Você sabe quem foi que transformou o que seria a pena de 1 ano, então, do Rivelino por agredir o juiz em 5 jogos? Quem? Com um argumento que não foi uma agressão, foi um cutucão. Isso entrou pra história, pro folclore da justiça. Foi um cutucão que ele deu na canela do Bandeirinha. O Ari Silva. Ari Silva era um jornalista Conhecia, que Ari Silva. participou do planejamento para a Copa de 58. Era Ari Silva, Paulo Plané Buarque e Flávio Iazetti, que fizeram o planejamento que o Dr. Paulo Machado de Carvalho seguiu à risca e que redondou na conquista da Copa de 58. Muito bem. Cutucão. Só para falar do eu queria jogador. perguntar uma coisa para você, justamente, vontade. desculpa, que é com relação à punição do Bruno Henrique e tem a ver também com o que falou o Andrei Kampf. Essa punição de 12 jogos para o Bruno Henrique, ela, quando você projeta para o futuro, eu sei que são casos diferentes, mas ela significa que daqui para frente vai ser mais fácil para todo mundo fazer esse tipo de coisa ou mais difícil? Então, Porque agora ele vai ter um balizador ali, independentemente do que foi, do que Se não foi. envolveu, não se envolveu? Tá. eu entendo as diferenças realmente, né? Tem caso lá que você comprova que o jogador recebeu Pix e outro, o Bruno Henrique, não e tal. Então, realmente dá para você colocar diferenças no aspecto técnico do julgamento. Mas, para mim, e aí dentro dessas questões técnicas na justiça, você sempre tem um negócio que é o famoso precedente, ou jurisprudência. Quando você pune o Bruno Henrique com 12 jogos, sendo que, vamos lá, uma mensagem falando, olha, eu acho que eu vou tomar o cartão contra o Santos. E aí, no dia do jogo contra o Santos, 3 casas de apostas emitem alerta por excesso de aposta, por um volume acima do normal de aposta num cartão que depois acontece, e essas casas de apostas acionam um mecanismo internacional para avisar que há um volume acima de apostas, eu acho que se isso não é o suficiente, se, ok, não tem a prova cabal no inquérito que o Mauro falou agora, o que precisa mais, né? E aí você abre esse precedente perigosíssimo, porque o próximo jogador que falar pro pai, falar pro filho, falar para quem for, olha, eu vou tomar, e aí você tem de novo uma casa de aposta avisando que tem um volume alto de aposta. Então eu sinceramente, eu fico, assim, muito na dúvida do que seria essa prova cabal pra gente poder ver que o Bruno Henrique é culpado de verdade, porque 12 jogos, se os caras entendem que ele entrou nesse artigo e dá só 12 jogos, pra mim, é muito pouco e abre um precedente muito perigoso. Diga lá, Arnaldo. Eu fico pensando no Luiz Henrique, Arnaldo, antes de você. O Luiz Henrique deve estar arrependido de ter descafedido para o Zenit na Rússia, porque lá tudo vale tudo. Né? Tá expulso do futebol pela FIFA mesmo, então não poderá ser punido. Ou não terá pena nenhuma a cumprir. Porque ele deve ter falado, puxa, podia ter ficado no Brasil, no Botafogo. Essa é uma questão, né? Porque, claro. eu repito. Oi, fala, Mauro. Não, assim, o Danilo perguntou, a prova cabal. A prova cabal é a prova de que ele deu a informação. O inquérito, tem que ler o inquérito. O inquérito não tem essa informação, gente. O inquérito é frágil. É impressionante, são 84 páginas. O inquérito, não, ele sinaliza, mas ele não mostra. Então você não tem a prova de que ele deu a informação privilegiada. Essa é a prova que não existe. Eu não estou dizendo que ele não deu, estou dizendo que não foi provado. E quando não é provado, você não tem como sustentar a tese. Até um colega até falou mais ou menos o seguinte, é o batom na cueca, mas não tem a cueca. Você sabe que tem o batom na cueca, mas cadê a cueca? Cadê o batom? Não tem. Mas diga, Arnaldo.
Não, eu acho que é mais simples do que parece, né? A justiça desportiva brasileira não tem credibilidade. O Juca lembrou aí de casos, tem 1000 casos anteriores. Não tem hoje e não tem há algum tempo já, né? Só lembrando, né, Juca, quando ele falou do bico na canela do Bandeirinha, eu lembrei do Serginho Chulapa, mas daí ele foi suspenso mesmo. Foi um ano. Não, mas então, porque, Arnaldo, o escândalo em torno da história do Rivelino foi tal que aí o Serginho Chulapa pagou pelo que ele fez e pelo que ele não fez. Exatamente. Então, essas coisas têm relação, né? Isso. Então, vamos chegar nesse ponto das comparações, né? Por que a questão do Paquetá, que talvez não tivesse a prova cabal, resultou em absolvição? Porque a gente não discute? Porque a justiça inglesa tem credibilidade, né? Por mais que exista ainda discussão polêmica em relação à situação toda, mas no final das contas, e acho que também isso a gente precisa levar em consideração, estávamos quase todos condenados, e ele foi tirado de listas da seleção brasileira por conta dessa situação, estávamos todos condenando-o previamente, e ele foi absolvido, no final das contas. E continuou jogando lá, né, nesse período todo. Então, eu acho que mas qual a diferença? A gente tem confiança na justiça inglesa e não tem confiança na justiça esportiva brasileira. Não tem mesmo. Né? E acho que o que o torcedor ou o fã de futebol se espanta é com a diferença de critérios. Essa justiça desportiva brasileira, no tribunal presidido por outra pessoa ou não, mas os juízes diferentes ou não, ela, no início dessa situação de envolvimento de jogadores com apostas, ela optou por sanções preventivas para serem exemplares e inibidoras, né? Essa foi a estratégia no início. E muitos jogadores foram suspensos preventivamente por longos períodos, sem que ainda tivesse o batom na cueca ou a prova cabal, correto? Então, e a gente tem que... E agora o critério foi diferente. Foi empurrado com a barriga, né, essa situação, e agora ficou uma pena simbólica aí no artigo X. Agora, nós temos que também levar em consideração que esse processo ele está em andamento na justiça comum. Né? Que aí tem um outro tipo de... Não tem camisa, não tem influência, não tem peso, não tem... Aí é uma outra situação. Só tem, como disse o Mauro, acho que sabiamente, o poder do dinheiro para bons advogados. Isso tem, na justiça comum também. Mas não tem o clubismo. Né? Então o processo vai correr e aí a gente vai ter mais... Aí, Danilo, talvez a gente tenha... mais elementos sobre se a prova cabal é necessária ou não, tal. Mas a justiça esportiva brasileira não tem credibilidade alguma. Isso aí é para 12, 6, 8, não tem credibilidade alguma. E aí e também, só para completar, concordo com o Mauro que o clube se envolveu, sim, de uma forma umbilical, até o ponto de, quando sair a sentença, postar na conta oficial dele, estamos juntos, BH, como se fosse uma punição injusta a mensagem, né? E acho que o Flamengo não deveria se envolver tanto com essa situação, que ela foge um pouco embora tenha sido cartão amarelo, num jogo do time, contra o Santos em Brasília, como a gente está vendo na cena aí, eu acho que o clube também acaba misturando as coisas. Mais que isso, né, Arnaldo? Nas redes sociais e tudo mais. Mais que isso, né? Não é apenas se envolve. Diz que fazia parte de um planejamento, né? Fazia parte do planejamento para evitar que ele não pudesse jogar com o Palmeiras, isso está implícito, né? E diz que qualquer observador atento teria apostado que ele tomaria o cartão contra o Santos exatamente por causa disso. Porque não teria... Ficaria suspenso no jogo contra o Fortaleza, que era menos importante, e estaria zerado para jogar com o Palmeiras. Quer dizer, então realmente é dose. Aqui também... Juca, desculpa, Tironi. Diga. Só uma coisa sobre a minha frase aqui que está embaixo. Justiça esportiva brasileira não tem credibilidade. Ele não vai bancar o governador...